Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Ouvintes, os irmãos assíduos da Palavra de Deus, que têm nos seguido, a mensagem de hoje, como nós estamos assim num período festivo de carnaval, a gente vai assim aproveitar, assim dar uma palavra assim mais mostrando a grandeza de Deus, assim mostrando as grandezas de Deus, as ações de Deus, como que é a ligação de Deus e o homem, mas é nessa natureza, uma mensagem, uma palestra, um diálogo, que a televisão só vai estar esses 3, 4 dias, esse dia festivo de carnaval, e não tem muita coisa para o crente estar assistindo ali, não é? Então, vamos assim meditar, aproveitar esse retiro, essa palavra de Deus, aproveitar a palavra de Deus nesses dias que estamos de folga, vamos dizer assim, para examinar a palavra de Deus, aproveitar, ver aquela profundeza da grandeza de Deus, não é? Vendo assim como que Deus é grande, como que Deus é grande, é incalculável a grandeza de Deus. Muito bem, então nós vamos começar no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 3, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quando nós esperamos o carteiro, então nós temos assim a certeza que vamos ver o carteiro, vamos receber a carta. Então a fé, ela é assim, como nós esperamos a vinda de Jesus, né? Nós temos certeza que ele existe, e é uma prova aquilo que nós nunca vimos. Nós nunca vimos Jesus, né? Só os discípulos lá na sua era, né? Nós nunca vimos Jesus, nem Paulo nunca viu Jesus, né? Corporalmente, fisicamente. Muito bem. Então nós vemos que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nós temos prova que existe o vento. Nós sentimos que o vento bate em nosso corpo. Vento forte,
vento suave, brisa, mas nós não podemos ver. Nós só podemos ver o vento através de uma folha da árvore. Nós percebemos que está ventando de acordo com a folha da agitação das folhas das árvores, conforme a roupa que balança no varal. Só assim, conforme o toque que o vento dá em nós. Nós não podemos ver, mas temos certeza que existe. Deus também é assim. Temos certeza que Ele existe, não é? Mas não podemos ver. Não podemos ver. Tudo pela fé. Temos certeza que Ele existe. Tanto é que, também no versículo 3, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa caneca, ela foi feita de algum material. De algum material. Esse meu paletó, minha gravata, meu óculos, daquilo que vocês podem ver. O mundo que Deus fez, Ele não pegou nada daqui para fazer aqui. Ele não pegou nada para fazer a terra. Ele não pegou nada para fazer a água. Tudo foi feito pela sua palavra. Haja e ouve. Ele ordenou que aparecesse aquilo que ele desejava que fosse aparecido. Então nós vemos no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem. Agora, no Salmo 33, versículo 6, diz assim: por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pelas suas ordens, Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Tudo foi criado pela sua palavra. No versículo 9 do Salmo 33, ainda diz assim: porque Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Tudo surgiu assim que Ele ordenou. Então, assim que o mundo foi feito. Agora nós vamos ver no Salmo, queria aqui ainda dizer o Jó capítulo 26, versículo 7, mas como é fantástico esta colocação da palavra de Deus. Jó, capítulo 26, versículo 7, diz assim:
Deus estendeu o céu sobre o vazio. Quando minha irmã estende uma toalha, tem que ser em cima de alguma coisa. Ou estende a toalha em cima da mesa, ou estende o lençol em cima da cama, ou estende a coxa em qualquer outro lugar, no colchão. Quando a pessoa estende a roupa no varal, tem que ser em alguma coisa, sobre alguma coisa. Olha como é fantástico este versículo. Deus estendeu o céu, esse azul que nós vemos. Em que lugar, evangelista Eugênio, que Deus fez isso? No vazio. No vazio. Ele estendeu e ficou. Estava vazio e ele estendeu o céu sobre o vazio. E suspendeu a terra por cima do nada. Por cima do nada. Consegue colocar essa caneca em cima do nada? Consegue. Um carro está sobre a rua. Uma casa está sobre um terreno. Deus estendeu, colocou o mundo, a terra, em cima do nada. E onde é a coluna que segura? É a palavra de Deus. A coluna. O mundo está feito em cima da palavra de Deus. É a base que segura o planeta. Tudo ele falou, ordenou e apareceu. Olha o versículo, vou repetir o versículo. Jó, capítulo 26, versículo 7. Deus estendeu o céu sobre o vazio, em cima do vazio, em cima do nada. A terra por cima do nada, por cima do nada. Que maravilha! E nós vamos ver então, louvado seja o nome do Senhor. A grandeza de Deus. A grandeza de Deus. E Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não tinha matéria-prima para ele pegar aqui e fazer aquilo. O homem foi feito de uma matéria-prima. Deus pegou a terra e fez o homem. Pegou a terra e fez os animais. Então nós vemos, de uma coisa, ele fez outra. Mas quando ele criou os céus e a terra, olha, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2 diz assim: como que era a terra, evangelista Eugênio? Olha, a terra era um vazio. Era um vazio, sem nenhum ser vivente, tanto animais como pessoa. Ser vivente. No mar não tinha peixe, porque os peixes são ser viventes.
No mato lá não tinha animais nenhum e não tinha também nenhum ser humano. Repetindo o versículo, diz assim, versículo 2: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Aquele lugar do mar ali, ele é um abismo que Deus colocou um vestido naquele abismo. Qual era o vestido? As águas do mar. Deus vestiu o abismo, que era um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. E eu quero ainda chamar a atenção que, olha bem, que essa escuridão que fala a Bíblia aqui, ela só se refere para o ser humano. Só para o ser humano. Não para Deus, porque a escuridão, as trevas e a luz, para Deus é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Deus não precisa de luz para ver nada, porque Ele é a própria luz. Uma luz não pode brilhar mais do que Deus. Deus não vai depender de luz para poder ver qualquer coisa. A escuridão e a luz, para os olhos de Deus, não fazem diferença. Não fazem diferença. Então, a escuridão, tudo que fala aqui, está referindo a ser humano. Deus fez o mar profundo, porque para Deus também não existe profundidade. Ele é maior do que o mundo, então não existe profundidade para Deus, e nem altura, nem largura. Ele está em todos os lugares. Tudo está na mão dele. Então, é tudo referindo a ser humano. Então, olha, a escuridão cobria o mar. Isso é no ponto de vista humano, não no ponto de vista de Deus. Muito bem. E o Espírito de Deus, né, se movia por cima da água. Muito bem. No Salmo 33, nós lemos o 6 e o 9. Agora eu quero ler o 7. Diz assim: Deus ajuntou os mares em um lugar só e guardou os oceanos em um reservatório. Todo o mar ele juntou em um lugar só e guardou como um tesouro, aquilo como um reservatório de água. Vejam, né? Até agora não apareceu terra aqui. Então estava todinho as águas. Todinho as águas cobrindo tudo. Só Deus se movia, né, perante na faixa da superfície da água. No versículo 3, Gênesis 1, 3, então disse Deus, aí começou a palavra de Deus, ele começou a moldar o mundo, começou a moldar a criação dele. Então disse Deus, haja luz. E a luz começou a existir para nós. Para nós.
Ou vocês estão pensando que Deus estava no escuro lá no céu? Porque Ele, sendo a própria luz. Então, haja luz. Deus começou a moldar o mundo para nós. E vejam que a luz começou a existir. A luz só começou a existir para o efeito da humanidade, dos seres viventes, tanto para os animais, para todos, para também para todos os seres viventes. Porque Deus não precisa de luz, conforme o Salmo 139, versículo 12, que diz: nem ainda as trevas me esconde de ti, mas as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Muito bem, Salmo 139, versículo 12. E o versículo Gênesis 1:4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e a separou da escuridão. Então vamos ver. Não sei se você conhece. Eu não conheço um engenheiro ou qualquer pessoa humana que consiga separar a luz das trevas, que consiga fazer essa separação, a luz para cá e as trevas para cá. Só Deus. E ela não é palpável, nem as trevas e nem a luz dá para palpar, dá para tocar. Nenhum e nem o outro. E Deus faz a separação de um e faz a separação do outro. Não é um fenômeno da natureza, só Deus. Só o Criador faz isso daí. Se eu fosse do dia de Jezabel, de Acabe, daqueles perturbados que tinha no Velho Testamento, eu ia mudar, pedir para Baal separar a luz das trevas, para ver se ele ia conseguir. Manda o Baal fazer isso aí. Deus faz isso aí todo dia. Olha a separação do dia da noite aí. Né? Uma hora está escuro, tem estrela no céu, ele troca as cortinas do céu, à noite está preta a cortina, durante o dia está azul. Aí ele troca tudo isso aí, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E vejam como que Deus faz todas essas coisas. Continuando aqui, não é? No versículo 5, que diz assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Não vamos confundir a luz dia com a luz do sol. Tem nada a ver um com o outro. Um é uma luz e outro é outra luz. O dia, a claridade, a luz que ele chamou dia, e podemos ver todas essas coisas, ele chamou de dia, é a claridade, é a luz do dia. O sol, que nós vamos ver mais para frente, ele colocou para governar o dia. Como assim governar o dia? É o sol que tira o dia da face da terra. Mas por que ele faz isso? Porque se o sol não tirar o dia da face da terra, como que a noite vai entrar? Como que ele vai mudar do dia para a noite? Como que a noite vai entrar? E quando, pode ver que Deus coloca ele numa tenda. Deus fez uma tenda para o sol, conforme Salmo 19, versículo 4, parte B do versículo.
Deus colocou uma tenda para enfiar o sol lá dentro. O sol é que tira o dia da face da terra. E então, veja, quando ele entra na tenda, aí a noite ela cai, então a noite não tem como trabalhar. Aí se manifestam as estrelas. Com o brilho do sol, nós não conseguimos ver as estrelas. Nada brilha mais do que o sol. Então nós podemos ver a lua. Ele põe um fundo no céu, um fundo preto no céu, para que dê destaque o brilho da luz da lua, o brilho das estrelas. Todas elas se manifestam. Olha o fundo que Deus faz. Vejam Davi no capítulo 8 de Salmo. Quando eu vejo para os teus, olho para os teus céus e vejo a obra das tuas mãos, como eu fico encantado aquilo que vejo, Senhor. Veja no Salmo 8, como que Davi descreve a grandeza de Deus. Muito bem. Então nós vemos que assim foi feito, não é? O versículo 5. Agora no versículo 6, e disse Deus, haja expansão. Expansão é entre o céu e a terra. Tá? Então, mas olha bem, ainda a terra não apareceu. Haja expansão. Agora que nós vamos ver como que surgiu a terra. E no Deus fazer haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e água. Água para a parte de cima e água para a parte de baixo. Vamos ver Jó de novo, né? Jó no capítulo 5. Que nós vemos, né? Versículo 7, né? Jó, capítulo 26, 7, que Deus, isso mesmo, Deus estendeu o céu sobre o vazio, quando ele disse, haja expansão. Era só água. E abriu, ele fez uma separação, água na parte de cima e água na parte de baixo. E o que aconteceu ali? Jó, versículo 26, 7, olha bem, e suspendeu a terra por cima do nada. Por cima do nada. Então ele fez a separação das águas, a água das nuvens e as águas debaixo da terra. E entre os dois ficou a terra, a superfície, a porção seca, a terra. Que maravilha, que maravilha. E houve, né? Aquela porção seca que apareceu entre, louvado seja Deus, entre as águas, né? Que diz no versículo 7 aqui, né? Versículo 6. Então disse Deus, haja no meio da água uma divisão, para separá-la entre duas partes, né? E o versículo 7 diz assim, assim foi feito, e assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo e a outra do lado de cima. E ainda no Jó, né? Capítulo 26, não é? Que diz assim, irmãos, Jó, capítulo 26,
né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Jó capítulo 26, ainda ele diz mais, que as águas que Deus separou assim, as águas, né? Nas nuvens, e as nuvens, contudo, ela não se rasga com o peso das águas. Veja como é incrível o poder de Deus, não é? E nós vamos ver, quando aconteceu também o dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 7, que nós vemos lá, olha, nesse tempo, nos dias do dilúvio, né? Jó capítulo 7, versículo 11, que diz assim, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Vejamos que nos dias de Noé, que diz a Bíblia, nós vemos lá que a terra ficou no meio. A água ficou embaixo e a água ficou em cima. Choveu 40 dias e 40 noites. E olha no versículo 11 o que diz. As fontes. A fonte não é assim. A fonte, ela mina a água da terra. Ela mina a água da terra, faz até cachoeira. Ela mina a água da terra. Então, olha bem, vou ler de novo. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, né? Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorravam, e as comportas do céu, né, também se abriram e as águas desceram. Choveu 40 dias e 40 noites. Então a terra foi emergida novamente, né? Foi embebedada pelas águas. A água cobriu toda a terra. Ela voltou onde ela estava. E vejam que a terra ficou debaixo d'água. Então nós vemos como que é a grandeza de Deus. Louvado seja Deus. E no versículo 12 diz assim, a chuva caía sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então houve aquela chuva, aquela tudo. Aí então foi o dilúvio que Deus mandou sobre a terra. Veja ainda no Jó capítulo 26, versículo 5, olha que encanto. Bildade fala da grandeza do poder de Deus. Olha que Bildade falando ali com Jó, porque era um homem muito sábio. Olha a colocação, olha a conversa desses dois. Olha que Bildade fala para Jó. Olha bem, olha Jó, os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. As águas não ficam debaixo da terra? É lá que ficam os mortos também. É lá que ficam os mortos também. E eles tremem. O versículo 6 diz assim, para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Para nós, ele está debaixo da sepultura e nós não vemos mais nada.
depois que o defunto entrou lá dentro da sepultura. Mas para Deus não existe tampa. Repetindo a palavra de Bildade. Para Deus o mundo dos mortos é aberto. Evangelista Eugênio. Para nós, quando enfia o defunto lá dentro, fechou a sepultura, não acabou, ninguém vai ver mais nada. Mas para Deus tudo é aberto. Não há cobertura que o impeça Deus de ver o que acontece lá dentro. Não tem nada que coberte os olhos de Deus. Nada. Nada, nem por cima da terra e nem debaixo da terra. E Deus sabe tudo, Deus é ciente de tudo, de todas as coisas. Olha a grandeza de Deus. Olha como Deus se manifesta. Olha como Ele tira o dia da face da terra e coloca a noite diante dos nossos olhos. Adão viu isso. Adão, onde estás, Adão? Porque toda a viração do dia para a noite, da noite para o dia, Deus passava para visitar Adão. Ele via a mudança do dia para a noite e da noite para o dia. Toda a natureza vê. Nós vemos o Salmo capítulo 8, Davi falando: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O mundo inteiro vê essa tua grandeza. Porque no mundo inteiro bate o sol. No mundo inteiro a lua se manifesta. Qualquer lugar do mundo você vê a lua, você vê o sol e você vê as estrelas. Você vê o céu azul e vê o céu negro. No mundo inteiro você vê. É o que Davi estava falando. E no versículo 3 ele fala: quando olho para o céu, meu Senhor, que tu criaste, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que puseste nos seus lugares. Olha, ele arrumou cada lugarzinho para estrela. Em qualquer face do mundo você olha isso. Em qualquer faixa etária da Terra, do globo, do planeta, você vê a obra de Deus, a mão de Deus, a obra que Deus fez. E nós vemos, louvado seja Deus. Você veja, o mundo é como uma laranja. E como é que a água não sai fora dele? Porque ele não pode atravessar a barreira que Deus colocou. A água não pode, tem que obedecer. Quando o mar estava agitado, amedrontando os discípulos. O que foi? Que o bendito disse: cala-te. Ele repreendeu o mar. E o mar se aquietou. E o mar se aquietou, abrandou e abaixou a sua crista diante do Criador, diante de Deus, diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que tudo que foi feito de acordo com as suas palavras. Pegou aquele barro, fez aquele boneco, soprou na narina dele. E olha, os nossos corpos é igual ao de Adão, porque somos cópia dele. Então nós vemos, olha o que ele colocou na nossa mente, no nosso cérebro. Forma para comunicarmos com ele. Coração
para nós o adorarmos. Colocou sentimento em nós. Veja que com os olhos podemos ver toda a grandeza de sua mão, obra da sua mão. Colocou talento no ser humano. Faz o homem falar um com o outro. Faz o homem entender um ao outro. Faz as formigas se comunicarem. Faz os leões se comunicarem. Os animais, cada um na sua espécie, se comunicarem. E colocou o homem como dominador de toda a sua criatura. E vejo que Deus colocou nós no lugar de rei, no lugar de honra. E vejo que muitos não valorizam a obra do Criador. Por isso, Deus tem que ser adorado. Mas não é porque eu estou falando. Tem que ser natural. Adorarmos o Criador. Agradecermos o nosso Criador por toda essa bondade para com todos nós. Que Deus, assim, abençoe a todos em nome de Jesus. Que apenas demonstração da grandeza de Deus, tá? Das maravilhas do Senhor. Esses dias feriados, dá para a gente ouvir a palavra de Deus com tranquilidade, examinarmos as Escrituras, porque a palavra de Deus é muito profunda. É muito profunda, né? Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? Para poder meditarmos na palavra de Deus, na grandeza do Senhor, e assim Deus vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento, não é? Então, assim, que Deus abençoe todos, não é? Em nome de Jesus. Tenha assim um bom feriado, aproveita para descansar, né? Aproveita para descansar e meditar na palavra de Deus. Aproveitar o feriado para nós poder, em tudo, glorificar o nome do Senhor. Tá? Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês, no nome de Jesus. Amém?